Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de citoesqueleto de filamento intermediário. Nós temos 3 citoesqueletos aqui hoje, agora, nesse momento, vamos ver o filamento intermediário. Bom, a principal função desse tipo de citoesqueleto é conferir uma chamada resistência mecânica. Esse é da resistência, entendeu? Tamo junto. Olha aqui, aqui estão as células representando a posição do citoesqueleto. O núcleo, né? Aqui as células. E o citoesqueleto, ó, ele se prende a esses pontos na membrana da célula, que são, na verdade, junções celulares chamadas de desmossomos. Então, esse ponto onde uma conecta com a outra aqui, ó, onde o filamento intermediário de uma célula conecta com o da outra, é chamado de desmossomo, que é uma junção que confere aderência. Por isso que é a resistência mecânica. Se você tentar puxar essa célula para cá, ela vai se prender nessa, vai se prender nessa e torna o tecido resistente, muito comum na pele, tá vendo? Esse tipo de filamento intermediário, né, aqui tem uma fotomicografia dele, ó, mostrando eles passando por aqui. Aqui seria mais ou menos com uma representação da estrutura dele, ó. Um cabo de aço é feito do enovelamento de vários cabos de aços menores, não é? O filamento intermediário é assim também. São proteínas menores que vão se enroscando uma na outra até formar um filamento. Já já a gente vai ver esse processo. Aqui são fotomicografias e um desenho mostrando, né? Se você olhar aqui na fotomicografia, em verde é o filamento intermediário. Ó. Percebe que ele passa de uma célula para outra, né? Essa porção azul aqui representa a membrana plasmática. Então, ó, ele é contínuo com a outra célula. Na verdade, né, nesse ponto aqui tem um desmossomo. Sempre tem um desmossomo entre o filamento intermediário de uma célula e da outra, né? Então, ele está aqui para manter todo mundo junto. Together, everybody, tá bom? Aqui uma representação mostrando isso. Aqui é o núcleo da célula. Aqui os filamentos intermediários se prendendo ao desmossomo, que se prende ao desmossomo da célula seguinte e continua para dar resistência mecânica, tá ok? Aqui nós estamos mostrando como é que ele é montado. Você tem uma proteína só aqui, ó, que a gente chama de monômero. Esse monômero junta com outro monômero. O monômero, você está sozinho, eu estou sozinho, não vamos ficar sozinho junto? Aí juntou os dois monômeros, e os dois monômeros estão, ó, cabeça com cabeça, pé com pé, certo? Estão ali enroscados um no outro. Aí, esses dois monômetros fala assim, vamos para uma festa? Aí chama outros dois monômetros. Aí aqui já está invertido. Você percebe que a cabeça de um tá para cá, a cabeça do outro tá para cá, o negócio aqui, eles já se enroscam de uma maneira diferente. E eles fazem isso até 8 vezes, para formar essa estrutura aqui, ó, né, circular. Aqui ele esticou ela só para você ver que são 8. 1, 2, 3, 8, pode acreditar. Tá vendo? Uma cabeça para um lado, cabeça para o outro, cabeça para um lado, cabeça para o outro, tá vendo? Aí esse conjunto aqui encaixa em outro conjunto igual esse, ó. Igual esse, tá vendo? Aí eles vão se encaixando por essa porção aqui, ó, por essa porção. A porção dessa aqui encaixa nessa porção do seguinte, e assim por diante. Aí forma, então, o filamento, que nada mais é do que um monte de proteína entrelaçada. Aqui tem uma curiosidade interessante. Quando você... já já a gente vai ver que esse tipo de citoesqueleto, aqui está a fotomicografia dele, ele forma a lâmina nuclear, né? E ele vai ser responsável pelo desagregação e reagregação da carioteca na divisão celular, né? A desagregação na prófase e a reagregação na telófase. Já já a gente volta aqui. E essa reagregação e desagregação se deve ao fato de você ter um filamento nesse jeito, nessa estrutura, e ele faz o caminho inverso. Desagregou a carioteca, né? Lá no ensino médio vocês vão ver como desaparecimento da carioteca, mas ela não desaparece. Esses filamentos são impermeáveis, mas quando eles se desmontam, eles viram proteínas solúveis, por isso que você passa a não enxergá-lo. Por isso que a carioteca se desaparece, porque ela fica presa a essas proteínas aqui, a carioteca, né? Então, a hora que desmonta, fica vários pedacinhos de carioteca com vários pedacinhos únicos aqui, monômeros dessa proteína. Quando se agrega, volta, né? Já já a gente vai entender isso melhor. Aqui é só para você entender que a gente classifica eles em citoplasmáticos e nucleares. O nuclear que eu acabei de falar, o lâmina nuclear, todas as células vão ter, e essa lâmina nuclear está relacionada à agregação e desagregação da carioteca na prófase e telófase, respectivamente, como eu já falei. E no citoplasmático você tem um nome diferente para cada lugar. Se ele está na pele, chama queratina. Aí ele vai para outros tecidos, né, como muscular, células gliais, né, que é considerado célula do tecido nervoso, né, tecido conectivo, dentro da célula glia, né, ele recebe o nome de vimentina, né, vimentina. Agora, se for dentro do neurônio, né, aí ele é chamado de
filamentos nas células nervosas, né? Nos neurônios é neurofilamento, na glia é vimentina, ok? Então, e a queratina aqui, o ser humano tem mais de 50 tipos de queratinas diferentes, né? A gente tem queratina que vai da unha, do cabelo, do revestimento da pele, e a queratina que forma o citoesqueleto. Tudo queratina, tudo queratina. Aqui um exemplo da ausência da queratina. Está vendo? Isso aqui é uma bolha que está sendo formada, né? E essa bolha formou por quê? Porque isso aqui é um camundongo que eu coloquei uma queratina com mutação, uma queratina defeituosa, né? Esse tipo de mutação existe no ser humano e provoca essas bolhas aqui, certo? Vamos entender melhor essa figura. Olha aqui, ó. Aqui, ó, é a epiderme. E essa aqui, ó, essa estrutura que está revestindo aqui, ela é chamada de queratina, mas não tem, é outra queratina, não é a queratina do esqueleto. Essa queratina aqui é a queratina que existe na pele e que ajuda a proteger a pele contra a desidratação, porque ela é impermeável. Tem várias funções aqui, né? Embaixo da queratina você tem as células que vão secretar essa queratina, né? Você tem as células do tecido epitelial, que vai daqui até aqui, ó. Daqui até aqui é o tecido epitelial estratificado, porque tem vários estratos, várias camadas de células, né? Várias camadas de células. E aqui, ó, esse outro tecido já é o tecido chamado tecido conjuntivo. Não vamos entrar em detalhes, a gente tem um curso só de histologia para você entender o que é um tecido epitelial, o tecido conjuntivo, né? Acontece que entre um tecido e outro tem sempre uma estrutura proteica que a gente chama de membrana basal, né? E essa estrutura chamada membrana basal proteica, ela prende os dois tecidos, entendeu? E aqui, a queratina do citoesqueleto se prende ao M-desmossomo, que se prende a essa lâmina basal que fica aqui. Esses detalhes a gente vai ver com mais clareza no curso de histologia, né? Mas a queratina, de uma maneira geral, ela prende um tecido ao outro. Mas nesse caso aqui, foi colocada uma queratina mutada e um camundongo transgênico, né? E aí você formou isso aqui. Professor, maldade, para que isso? São estudos que ajudam você a compreender como funciona a patologia, para ajudar você a compreender como a gente pode modificar geneticamente para curar, entendeu? Através de terapia gênica. São estudos necessários, né? Então, tá aí a função dela, né, de resistência física. Sem ela, você percebe que não tem resistência física, ok? Aqui é para mostrar que, além desses filamentos intermediários, tem outras proteínas que estão presas a ele. Então, o citoesqueleto não está sozinho. Um citoesqueleto se comunica com várias outras estruturas proteicas da célula para prender a célula nesse citoesqueleto. Okay? Um exemplo é a plectina, que é uma proteína que o papel dela é prender, né, esses feixes de filamento intermediário em outras proteínas do citoesqueleto. Que nós temos outros dois citoesqueletos, né, além do filamento intermediário, que é o de actina e o de microtúbulo, que são aulas distintas. Vamos lá. E por fim aqui, a tal da lâmina nuclear. Ó. Aqui, ó, você tem o desenho de uma célula, tá vendo? O núcleo da célula. E esse quadradinho representa um corte que a gente está olhando aqui mais de perto. Então isso aqui é o zoom desse quadradinho aqui, ó. Olhando esse quadradinho, vamos aumentar o quadradinho. Esse quadradinho visto de perto, ele fica desse jeito aqui, certo? Onde você pode ver a carioteca com a membrana externa e interna, o espaço intermembranode, o poro nuclear, a carioteca assim por diante, né? Aí depois, embaixo da carioteca, você tem pintado de azul aqui o filamento intermediário e aqui já é material genético, certo? Essa lâmina nuclear aqui está sendo fotografada aqui, ó, formando essa rede quadriculada aqui, ó, na superfície interna da carioteca, nessa fotomicrografia eletrônica. E qual a principal função? Que dá forma e estabilidade para o núcleo e também ela fosforila ou desfosforila, desagregando e reagregando a carioteca na prófase e telófase, respectivamente, né? Quando você fosforila, ela faz esse caminho ao contrário aqui, ó. Quando você fosforila, ela faz para mim para cá. Você desfosforila, eles se juntam de novo e formam o neurofilamento. Forma o filamento intermediário, que a gente chama de lâmina nuclear. Certo? E é isso aí, meu povo.